Olá, alunos, como vai? Tudo bem? Estamos de volta agora com a nossa segunda unidade da disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros. Eu sou Flávia e vou estar com vocês agora esclarecendo alguns pontos a respeito de como socorrer a vítima de trauma. Para essas situações, nós iremos abordar, principalmente nesse momento, o auxílio-socorro no caso de entoses, fraturas, hemorragias, queimaduras, daí por diante. Para cada um desses casos, a gente vai ter um conceito breve e, na sequência, quais são os indicativos, quais são as primeiras medidas a serem tomadas quando identificada alguma dessas situações. No caso das hemorragias, que é o primeiro ponto que a gente trabalha a partir de agora, o conceito, hemorragia, elas vão consistir no extravasamento, saída de sangue do nosso organismo para o meio externo ou interno, porque ela pode ficar represada dentro de alguma cavidade do nosso corpo, como uma calota craniana, como uma cavidade abdominal, daí por diante. E aí a gente tem uma classificação para essas hemorragias, dependendo da natureza, dependendo do vaso sanguíneo que foi atingido. Ela pode ser arterial ou ela pode ser venosa. Na hemorragia arterial, a gente tem uma característica diferente em relação à hemorragia venosa. O indivíduo que tem uma hemorragia arterial tende a sangrar um pouco mais. O sangue ele tende a sair do organismo em forma de jato e tem uma característica de ter um vermelho bem vivo, porque é mais oxigenado do que o sangue venoso. Quando acontece a hemorragia venosa, o sangramento tende a ser contínuo. A característica desse sangramento a coloração é um pouco mais escura em relação ao sangramento arterial. Nós ainda podemos também ter a hemorragia capilar, que são vasos sanguíneos pequenos, geralmente de extremidades do corpo, que são atingidos. É um sangramento que não é tão intenso quanto o venoso ou quanto o arterial, facilmente a gente consegue controlá-lo, e quanto à coloração, ele tende a ter um meio termo entre o sangue venoso e entre o sangue arterial. As hemorragias ainda podem ser internas ou externas, dependendo da cavidade do corpo ou se esse sangue sair para o meio exterior. Quanto às manifestações, o extravasamento do sangue, no caso da hemorragia externa, é o sinal mais perceptível de um processo hemorrágico, mas ainda existem outras situações que podem ser verificadas e identificar a hemorragia, especialmente no caso quando ela acontece internamente no organismo, que vão ser a diminuição da pressão arterial ou hipotensão, sede, fraqueza, perda de consciência e pode levar até um quadro de choque, que é o colapso do sistema cardiovascular. Dentre esses sinais de suspeitas para a hemorragia, a gente ainda deve considerar como aconteceu o evento que gerou essa hemorragia, que é o mecanismo da lesão. Em caso de fraturas, de acidente, vítimas de acidente que sofram fraturas, a gente deve sempre considerar a possibilidade de existir uma hemorragia proveniente de ossos longos, como o fêmur, ou de ossos da pelve, ou da bacia, como pode ser conhecida. Aquelas vítimas que apresentam rigidez abdominal é um sinal sugestivo de hemorragia. Se houver manchas extensas, arroxeadas no corpo, que são chamadas de equimose, identificam a hemorragia local, além de uma ferida que pode ser penetrante em alguma parte do corpo, como o próprio crânio ou abdômen. Quais são as condutas que devem ser tomadas diante de um processo hemorrágico, ao identificar uma hemorragia? Na abordagem da vítima, a gente sempre vai levar em consideração o que a gente aprendeu na nossa primeira videoaula, que é a realização do suporte básico, o ABC primário. Primeira medida a ser verificada é a abertura de vias aéreas. A vítima está conseguindo respirar adequadamente? Passando por cada um dos passos, a gente chega diretamente ao C, que se refere à circulação. E é aí que a gente costuma identificar a presença dessa hemorragia. Quando identificado que a gente tem um problema no C de circulação, no caso a hemorragia, a medida específica para essa situação vão ser aquecer a vítima, não dar nada para beber, porque pode ser necessário que no atendimento especializado essa vítima necessite de uma cirurgia, acionar o atendimento pré-hospitalar, o serviço de urgência que possa lhe auxiliar nessa situação. Pontualmente, para atender um indivíduo com hemorragia, a gente tem medidas específicas, que são: a primeira medida a ser tomada numa hemorragia externa vai ser a realização de pressão direta.
Isso costuma resolver cerca de 90% dos casos de hemorragia. É o fato de você comprimir diretamente o local por onde o sangue está extravasando. Essa compressão manual direta, ela deve ser realizada, claro, se o socorrista tiver meios de proteção, o ideal são luvas para que não haja contaminação com o sangue da vítima. Quando a gente fizer isso utilizando compressas, gases ou mesmo um pano limpo, a gente não retire esse primeiro artefato que for utilizado nessa compressão, para que a gente não desfaça o mecanismo de coagulação sanguínea. Outro passo que a gente tem é a pressão indireta. Se a pressão direta sobre a lesão não foi suficiente para resolver essa hemorragia, a gente vai identificar o vaso sanguíneo, a artéria que irriga aquele segmento do corpo. Feito isso, a gente vai comprimir esse vaso sanguíneo. Isso ajuda a diminuir a irrigação para aquela parte do corpo. E aí vocês têm uma figura que demonstra as principais artérias que irrigam parte do nosso corpo e a sua localização de compressão. Compressão direta. A compressão indireta não foram suficientes para coibir essa hemorragia, a gente tem uma terceira medida, que é levar a parte do corpo onde está acontecendo esse processo hemorrágico, ou elevação do membro. Existe uma medida que é citada, por exemplo, no livro-texto de vocês, mas que a gente deve tomar muito cuidado ao realizá-la. A gente tem que ter perícia, tem que ter uma habilidade suficiente para realizar, é a realização do torniquete, onde a gente utiliza artefatos como madeira e algum tecido ou mesmo um aparelho de verificação de pressão para realizar a compressão de vasos sanguíneos, diminuindo a circulação sanguínea. Esse torniquete, ele deverá ser executado da seguinte forma: a gente identifica a pressão arterial média desse paciente, depois disso, durante 15 minutos, a gente mantém a parte do corpo, algum membro, comprimido através da força do esfigmomanômetro ou através do artefato. Eu friso mais uma vez, você só deve realizar esse tipo de medida se você tiver segurança suficiente para fazê-lo, porque ele pode significar também necrose, perda de vida das células desse segmento do corpo. Além disso, o torniquete só é indicado em caso de amputação, quando por conta de um trauma, o indivíduo já tiver perdido algum membro do corpo. Nos próximos slides, a gente tem as demonstrações de como realizar essas medidas. No primeiro, a compressão direta, através da utilização de gás ou de um pano limpo. Depois, a gente tem a compressão indireta, onde uma artéria está sendo pressionada, e a elevação do membro. Outro tipo de trauma muito comum, que atinge as pessoas e até mesmo os trabalhadores, são lesões que acontecem no aparelho osteomuscular. As mais comuns são fraturas, luxações e entoses. Cada uma delas tem um significado diferente, mas geralmente as medidas a serem utilizadas no socorro dessa vítima são as mesmas no suporte básico. Bem, a fratura ela é uma interrupção da continuidade de um osso, né? É popularmente conhecido como a quebra de uma parte de um osso, de um segmento do corpo do indivíduo. Essas fraturas elas podem ser abertas ou fechadas. Abertas são aquelas onde o osso ele se exterioriza, sai para o exterior do aparelho muscular e é visualizado principalmente através de hemorragia, que é um grande sinal das fraturas externas ou abertas. E a gente tem as fraturas fechadas, onde há ruptura do osso, mas essa interrupção ela fica contida dentro do músculo. Fraturas em ossos longos, elas podem trazer complicações como hemorragias e até um choque circulatório. A gente tem algumas imagens evidenciando como é mostrada uma fratura a olho nu, no último caso uma fratura externa, ou aberta, e em outros casos imagens de como acontece essa interrupção da continuidade do osso. Os sinais manifestados pela vítima de uma fratura basicamente serão dor, a perda da funcionalidade desse membro, deformidade, edema, e há também um barulho específico que a gente chama de crepitação. É muito importante que o socorrista evite a realização ou promova a ausculta desse som de forma proposital, intencional, porque pode aumentar a lesão no local da fratura. Não remover a vítima
de que sofreu uma fratura de escombros, de ferragens, é uma medida importante, porque às vezes a gente tende a provocar lesões secundárias. Se houver aprisionamento dessa vítima em alguma situação assim de acidente, a gente deve esperar o auxílio de um socorro especializado. Imobilizar a fratura, caso já seja possível fazê-lo, a gente pode utilizar artefatos simples como papelão, como talas que a gente tiver disponível. O ideal para o técnico de segurança de trabalho dentro de empresas é que ele já disponha de um kit de primeiros socorros que tenha essas talas para fazer a imobilização de forma adequada. Se houver alguma lesão próxima a essa fratura, próxima ao membro em que aconteceu essa interrupção, a gente deve realizar também o curativo, a cobertura dessa ferida. Se houver exposição óssea, no caso da fratura exposta, a gente nunca deve tentar colocar esse osso no lugar, mas simplesmente mobilizar esse segmento e cobrir a região por onde o sangramento estiver se exteriorizando. As luxações e os deslocamentos são também afecções do aparelho osteomuscular, mas que não provocam necessariamente essa interrupção do segmento, mas sim um deslocamento de uma extremidade óssea, né? Então, no caso dessa luxação ou deslocamento, o que a gente deve realizar, deve proceder, é da mesma forma em que a gente socorre o indivíduo que sofreu uma fratura. A imobilização é a conduta mais indicada de ser realizada. Nós ainda temos também as entoses. As entoses são apenas uma separação momentânea de uma estrutura articular. E aí, por conta disso, a lesão de músculos e tendões que circundam essa articulação. Além da imobilização, que é a conduta ideal a ser realizada, a gente pode utilizar também compressas frias no local onde aconteceu essa entose e, claro, encaminhar o mais rápido possível essa vítima de acidente para que seja checado no serviço especializado se de fato foi uma entose, uma fratura ou uma luxação. Um tipo especial de afecção, de acidente que acontece com o aparelho osteomuscular são as lesões na coluna vertebral. E a gente chama a atenção em especial a esse tipo de lesão, porque no interior da coluna vertebral a gente abriga a medula óssea, que vai ser responsável pela transmissão de impulsos nervosos para os nossos membros e para outras partes do corpo. Quando socorrido de forma inadequada, uma vítima que tenha lesão na coluna vertebral e até mesmo aquela que não tenha, pode vir a sofrer se esse socorro for prestado de forma incorreta. Os cuidados que a gente deve ter aqui é justamente para evitar problemas como a paralisia, a perda da movimentação ou a diminuição dessa movimentação, que é a paresia. A gente ainda pode também a anestesia, que é a ausência de sensibilidade, ou a parestesia, que é a redução da sensibilidade, justamente porque através da medula espinhal a gente tem a transmissão de impulsos nervosos para segmentos do corpo. Quando lesionada essa parte da medula, impede-se que esse impulso nervoso seja passado adiante e esses sintomas, essas manifestações virão acontecer. Então, a manipulação adequada da vítima, do acidentado, são indispensáveis para evitar ou mesmo que a gente não piore a situação desse indivíduo. Quais são as formas ideais de socorrer o indivíduo em que a gente tem suspeita de lesão da coluna? Mantê-lo agasalhado e imóvel, se a gente não tiver um mecanismo de imobilização de coluna cervical, que vão ser os colares cervicais, não mexê-la e não permitir que ninguém o faça sem uso de aparelhos adequados, não virar a vítima que tenha suspeita de coluna cervical, observar os sinais vitais e, caso seja necessário realizar o transporte, ele deve ser realizado em maca. A gente tem uma demonstração nesse slide de como é utilizado o colar cervical para realizar a imobilização da coluna. Se a gente não dispuser desse artefato, o ideal é que a gente não permita a movimentação da coluna cervical, que o socorrista mantenha-se próximo à vítima, segurando a região da cabeça para que ela não movimente a coluna cervical. Bem, um outro tipo comum de acidente que pode vir a atingir trabalhadores e que pode requerer medidas do técnico em segurança do trabalho, vem a ser as queimaduras.
são lesões promovidas por agentes químicos ou físicos que tendem a provocar a destruição de tecidos orgânicos. Essas lesões podem ser provocadas por gases, por líquidos, por substâncias químicas que podem ser ácidas ou básicas, pela eletricidade e até mesmo pela radiação solar, radiação ultravioleta e raio-x. As queimaduras têm classificação conforme a região do corpo que elas atingem. A gente tem as queimaduras de primeiro grau, que vão atingir a parte mais externa da pele e vão manifestar-se na vítima através da vermelhidão da pele e dessa região que tende a ficar mais quente, além de provocar uma dor intensa, justamente porque atinge as terminações nervosas da epiderme. Nas queimaduras de segundo grau, a gente já tem um acometimento de uma estrutura mais interna do corpo. Além da epiderme, a derme também é atingida. Então, além do vermelhidão, além da dor que são características da queimadura de primeiro grau, a gente ainda vai ter a presença de bolhas, de formação de fliquitenas. Isso diferencia a queimadura de segundo grau da queimadura de primeiro grau. E a lesão mais grave, que é a queimadura de terceiro grau, que vem a atingir órgãos mais internos, como as estruturas musculares e até mesmo ósseas. Ao contrário da queimadura de primeiro e de segundo grau, o indivíduo que tem uma queimadura de terceiro grau, ele não tende a manifestar dor, porque todas as suas terminações nervosas foram queimadas, foram perdidas. Comumente, esse tipo de lesão tende a levar o indivíduo ao choque. Quanto ao tratamento, as condutas no primeiro socorro que devem ser realizadas. O suporte básico de vida, aquela sequência do ABC, verificando a permeabilidade das vias aéreas, principalmente se houver queimadura provocada por gases, por inalação de gases. Remover o processo de queimadura da pessoa é importantíssimo no primeiro auxílio que a gente irá realizar, né? Então, parar o processo de queimadura é o primeiro ponto a ser realizado. Pode ser necessário remover a roupa dessa pessoa que sofreu a queimadura, mas isso só deverá ser realizado se essa roupa puder ser removida facilmente. Se ela estiver aderida à pele, a gente deve deixar isso para ser realizado no serviço hospitalar. Observar as vias aéreas, né, no caso o ABC, proteger a área queimada, se a gente dispuser de gás, de compressa ou mesmo de algum pano limpo. Remover a roupa dessa pessoa observando a questão da aderência, é importantíssimo. Observar o local onde aconteceu essa queimadura e a extensão dessa queimadura são essenciais. Não perfurar as bolhas também é importante e é absolutamente contraindicado que a gente aplique qualquer substância neste local. Outra situação de urgência que a gente tem que tende a acometer o sistema nervoso são as crises convulsivas. As crises convulsivas vão ser caracterizadas por abalos musculares, pela descarga neuronal e perda de consciência. Geralmente a pessoa apresenta-se confusa e sonolenta, com dor de cabeça após esse evento. A forma adequada de socorrer uma vítima de crise convulsiva é que a gente deixe mais facilmente para essa pessoa a execução da respiração. A abertura das vias aéreas é importantíssimo. E aqui eu comento com vocês atitudes que não devem ser tomadas. Geralmente as pessoas tendem a segurar a língua dessa pessoa, a imobilizar a sua cabeça. Isso não são condutas corretas. O ideal é somente que nós afrouxemos as suas roupas, se possível deixar o paciente de lado para evitar que ele broncoaspire, que ele regurgite algumas secreções, como o próprio vômito, que tende a acontecer nesse momento, ou a saliva. Se eu dispuser de um equipamento adequado no meu serviço, como a cânula de Guedel, eu vou realizar o seu posicionamento. E a gente tem a demonstração nessa figura de como utilizar a cânula de Guedel para deixar as vias aéreas do paciente que está convulsionando abertas. Outro tipo de lesão que tende a acontecer ou manifestação do sistema nervoso são os desmaios, também chamados de síncope, que é uma manifestação de alguma outra complicação, como AVC, como hemorragia, como uma parada cardíaca, né, que é uma redução do fluxo sanguíneo para o tecido cerebral que promove a perda de consciência. No caso de desmaio, a conduta adequada a ser realizada, se a pessoa estiver sentada ou em pé, abaixar a sua cabeça em um nível
abaixo do seu joelho e, se for possível, deitá-la para ajudar a circulação sanguínea a retornar mais rapidamente ao tecido cerebral. Bem, a gente encerra dentro desta segunda unidade quais são os principais traumas que podem acometer os trabalhadores e que o técnico em segurança de trabalho pode se deparar no seu ambiente de trabalho. Eu mais uma vez indico vocês a observarem quais são as indicações de vídeos ilustrativos que tem ao final do livro-texto de vocês, participar dos nossos fóruns de dúvidas e, além disso, a realização das nossas atividades de casa. Até a nossa próxima aula.